Foi o que Deus fez por nós, não foi? Ele não deu a vida para cada um de nós. Então Deus é uma mãe. Mas eu gostaria de, antes de falar o verso, de fechar os olhos mais uma vez e fazer uma oração para cada mãe que estiver aqui, ou que estiver em outra igreja, ou em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo, porque ela é especial. Mãe é uma palavra doce. Vamos orar? Oremos. Santo Espírito de Deus, muito obrigada, porque o Senhor também pode ser considerado como uma mãe para nós. Porque uma mãe, além de sentir a dor do parto, o Senhor também morreu, sentiu a dor das feridas para morrer por cada um de nós, para nos salvar. Assim. Que nessa noite o Senhor possa tocar o coração de cada mãe aqui, com o seu Divino Espírito Santo, para que as pessoas possam entender o quão grande é o amor que tu tem por nós. Abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode, é um verso muito conhecido, acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? De certo que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que este viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus está mostrando aqui. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Porque você sabe, quando uma criança mama, ela precisa da sua mãe 24 horas, né? Ela é frágil, chega no mundo sem possibilidade de se sustentar sozinho, e ela só tem aquele abraço, aquele aconchego de uma mãe. O leito, o seio. Então Deus falou assim, ó, acaso pode uma mãe esquecer do seu filho? Acontece. Tem casos que acontecem. Mas eu nunca vi uma mãe se esquecer do seu filho. Alguém já viu que a mãe se esquecer do filho? Ou abandoná-lo? É difícil? É raro, acontece. Mas é muito difícil se esquecer do seu filho. E eu gostaria de falar um pouco da minha mãe para vocês. Cadê a foto? Coloca certa, viu? Coloca certa aí. Toda, ajuda ele aqui a botar a foto. Eu gostaria de falar um pouco da minha mãe. E todo mundo aqui tem alguma lembrança da sua mãe. Todos sabem que algum momento da sua vida, da sua infância, você lembra de alguma coisa que você passou com a sua mãe. Eu lembro de um momento que meu pai trabalhava fora e minha mãe contou pra mim que ele chegou tão tarde, ia chegar tarde, que ele resolveu ficar lá no trabalho onde ele estava. E minha mãe ficou insegura de ficar sozinha em casa, e eu era bem pequenininha, menor que a Alice, bem pequenininha mesmo. E ela trancou a porta, orou a Deus, ia ficar sozinha. E ela foi dormir comigo. E estava frio naquela época em São Paulo. E ela disse que me agasalhou bem agasalhadinha. E eu, na quentura dela, a gente dormiu a noite toda. E no outro dia ela foi perceber que meu pai também, ele não ia vir e conseguia dormir segura, porque eu dormi tão tranquila nos braços da mãe dela. Essa aqui é minha mãe. Quem já viu, conhece, né? Algumas pessoas já viram, já conhecem a minha mãe. Tem a outra, né? Tem a outra aí, mais próxima. A minha mãe não gostava de foto, porque ela achava que ficava muito feia e ela não gostava. Minha mãe não gostava de tirar foto. Ela
tinha um problema na pele que era vitiligo por conta do meu nascimento, né? Ela teve eu e o médico disse que o meu sangue sugou algumas pigmentações do sangue dela e ela, com o tempo, ela começou a surgir manchas na pele, que é vitiligo. E ela não gostava de tirar fotos, não gostava de expor muito. Inclusive, essa foi uma das fotos que eu tirei com ela, tive que procurar lá no baú do backup do celular, porque não tinha foto recente, assim, das últimas dela, assim, comigo, né? Mas falar dela é maravilhoso. Eu estou evitando chorar. É muito bom. Ela é uma mulher maravilhosa, que cuidou de mim, que me protegeu, que queria que eu fosse a melhor pessoa do mundo. Cuidou de mim até o último momento da vida dela. Queria me ver feliz, queria me ver realizada. Uma mãe quer isso pro seu filho, né? Ela só quer o bem. Ela quer doar tudo dela para ver o filho lá em cima. Tudo de bom para ele. A gente não pode ter nada, mas uma mãe, ela quer que o filho tenha tudo. E é uma pequena apresentação, como os filhos de Cássio fizeram. Se fosse comigo, eu já estaria em lágrimas. Porque é lindo ver uma criança cantando com a mãe, reconhecendo o amor dela, né? Então, minha mãe, se eu vou falar muito dela, ela era uma pessoa muito de Deus, espiritual. E orava muito por mim. E por isso que não aconteceu nada de mal comigo até hoje. Porque o joelho dela era calejado de tanto orar. Orava muito. E todas as vezes que eu ia para algum lugar diferente, ela orava tanto para não acontecer que não acontecia nada. Teve um dia que eu estava em São Paulo e ela estava orando de madrugada. E eu ia para a faculdade e ela orou. E eu passei por uma favela. E lá teve uma troca de tiro e morreu várias pessoas. E eu passei 5 minutos antes daquele local. Quando eu voltei, estava cheio de policiais. Foi a oração dela que me livrou. Tenho certeza. Porque eu passei 5 minutos antes de acontecer esse acidente. E vi algumas pessoas, mas eu estava orando também a Deus para que não acontecesse nada comigo. E ela era uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa que tem esperança de que um dia ela ia ver Jesus nas nuvens dos céus. Amém. E eu creio que minha mãe, antes da volta de Jesus, ela vai ressuscitar na ressurreição especial e vai olhar para o céu e contemplar Jesus vindo para encontrar com ela. A única palavra que eu pude dizer um dia antes da morte dela, eu não pude dizer muita coisa porque ela era tudo. Eu ia dizer o quê? Que ela já fez de tudo por mim. E ela me deu um beijo. E eu disse para ela assim, mãe, ela estava deitada na cama do hospital, horas antes de falecer. E eu disse, mãe, eu te amo. Ela me deu um beijo no rosto, que até hoje está marcado aqui. Eu lavo várias vezes, mas não sai esse beijo que ela me deu. Ela não precisou expressar palavras, ela só me deu um beijo. E ela se foi, mas está dormindo no sono dos justos. E logo em breve, é a minha esperança, eu vou vê-la novamente, com a ajuda de Deus. Mas eu queria falar de uma mãe também especial. Porque depois da morte dela eu fiquei muito triste. E eu creio que as orações que ela fazia fez com que eu gerasse a minha filha. Porque 15 dias depois, senta ali, mamãe. 15 dias depois da morte dela, eu descobri que estava grávida da Lara. E ela falou, vou deixar um presente para você, Sara. Eu vou deixar a Lara para você ser feliz um pouco mais nessa terra triste e sofrimento. E ela deixou essa semente na minha vida para
eu me alegrar um pouco nessa vida de sofrimento dessa terra. E as orações dela estão até hoje cuidando de mim. Louvado seja Deus por isso. Mesmo ela lá, descansando, ela está, as orações de Deus ainda estão respondidas por ela. Amém? E eu conversando com a minha sogra, logo após que ela faleceu, e eu descobri a mãe de uma pessoa aqui da igreja. E que eu falei, meu Deus, eu vivi 35 anos com a minha mãe, achei pouco. Porque eu deveria ter feito mais coisa por ela, eu deveria ter feito tudo por ela. Devia ter dito mais, eu te amo, eu te adoro, você é a mulher da minha vida, você é minha amiga. Eu devia ter tudo isso para ela. Porque mãe, para mim, deveria ser eterna. Deveria ser eterna. E aí se ela vivesse 100 anos, eu ainda achava pouco o tempo que ela vivesse. E eu vi a história dessa mãe que amou seu filho até o último momento da sua vida. O nome dela era Marli. E a minha sogra falou, Sara, a minha irmã, ela amou o seu filho até o último momento. Ele era criança ainda. Ele tinha apenas 5 para 6 anos. E ela falou para mim, irmã, cuida do meu filho. Foi o que minha mãe também falou para mim. Eu falei, mãe, você não pode morrer. Mas ela falou, porque eu queria que você visse meu filho. Mas ela disse, cuida do seu filho. E a mesma coisa, ela disse isso para a irmã dela, cuida do meu filho. Mas só que nós somos filhos tão desobedientes, e o inimigo faz de tudo para nos afastar do caminho de Deus. Ele coloca provações, tristezas, coloca desejos pecaminosos, e nós, como filhos, nos afastamos de Deus. E nesse momento de afastamento de Deus, Deus ainda procura nos guiar para o caminho eterno. Ele faz com que a oração da mãe seja respondida, mesmo não estando mais aqui entre nós. Cadê ela? Aí, só consegui essa foto da mãe de Júnior, do nosso irmão aqui. A mãe dele teve uma morte, estava com câncer nos rins, paralisou os rins. Ela veio falecer com ele pequeno. Eu ainda tive o privilégio de converter com a minha mãe, mas ele só teve 5, 6 anos só com a mãe dele. E aqueles que às vezes perderam sua mãe ainda recém-nascido, quanto tempo teve para ficar com a sua mãe? Pouco tempo. Nem sabia como ela era. Mas eu creio, Júnior, que logo em breve sua mãe vai dar um abraço muito grande em você. Ela vai dizer, filho, eu sei que você saiu do caminho do Senhor, do que eu disse, mas o Espírito Santo de Deus tocou na mão da minha sogra. E ele foi guiando, e hoje ele está aqui, na nossa igreja, se batizou e é um servo do Senhor. Com certeza, se a mãe dele estivesse viva, ela ia estar tão feliz pelo homem que ele se tornou hoje. Pela bênção que ela tanto orou. E ela morreu, mas morreu clamando pelo seu filho. O único filho que ela não podia nem ter. É um privilégio ter um filho, é um presente de Deus. É um privilégio, não é para todas. É para aquelas que Deus dá. Que Deus abençoe você, Júnior. E todos aqueles que perderam a sua mãe também, que não estão aqui. Tenha esperança que logo em breve nós iremos vê-las. Porque as mães são presentes de Deus para todos nós, amém? Mas eu queria falar de uma mãe na Bíblia que ela foi um exemplo de mãe. Vamos abrir em Lucas 1, verso 26. Vamos falar dessa mãe. E ainda falando um pouco desse versículo que eu já tinha citado, de Isaías,
O amor de uma mãe é comparado ao amor de Deus, como a André falou aqui. É o mais próximo. A gente não pode comparar, não pode entender o amor de Deus por nós, que Ele veio do céu e deixou tudo lá e sacrificou-se por mim, por você, imerecedores que nós somos. Não merecemos nada. Mas Ele veio, deixou tudo, deixou glória, deixou tudo por amor de nós, miseráveis pecadores. Ele veio. E esse amor é comparado com uma mãe. Uma mãe não se esquece do seu filho, uma mãe protege. E assim, se você quiser entender o mínimo possível do amor de Deus, lembre do amor de uma mãe. Porque ela sofre noites e noites para criar seu filho. Tem mãe que nunca dorme. Tem mãe que passa noites em claro esperando seu filho chegar em tal lugar, não é? Deus também, Ele está esperando você chegar perto dEle, se ajoelhar e buscar a Ele também. Amém. Deus espera de nós que nós vamos buscar Ele como uma mãe, porque Ele também já mostrou o amor dEle por nós. Ele já veio aqui e Ele prometeu que vai voltar, porque eu quero morar com você, quero ir para o céu. Então vamos ver Lucas 1,6 diz o quê? Deixa eu ver aqui. Lucas, verso 1, 26. Diz assim: diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada o quê? Nazaré. A uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava o quê? Maria. Mas antes disso, Isabel queria um filho também, com Zacarias. E ela rogou a Deus por aquele filho. Eu tenho certeza que muitas mães desejariam ter filhos. Qual é a mãe que não quer ter filhos? Qual é a mulher? Porque eu acho que a mulher se sente realizada quando tem um filho. Porque ela viveu a vida toda sem filho. Principalmente naquela época, era excluída da sociedade. Mas toda mulher, ela quer ter um filho. Ela quer se realizar, ter um filho. Então Deus, ela era estéril. Deus deu para ela um filho mesmo sendo mais velha, para Isabel. Então se você quer um filho, você às vezes tem aquela esperança de ter um filho e acha que é impossível. Não pense isso, porque Deus é o Deus do impossível. Ele te dará. Porque filho é bênção e é uma coisa especial, não é para todo mundo. Porque o anjo Gabriel chegou para Maria. O anjo Gabriel é um anjo muito especial do céu. E ele foi enviado para falar com Maria. E falou com ela. Ela não era qualquer uma mulher. Era uma mulher especial, diferente. Não era rica, era simples uma camponesa. Mas o anjo Gabriel, um dos anjos celestiais mais importantes, chegou para ela e falou: Maria, você terá um filho e chamará de Jesus Cristo. Amém? E ela disse aqui no verso 38, disse assim: então disse Maria, pelo esse contexto todo que nós estamos vendo, nós percebemos que ela era uma serva de Deus, consagrada a Deus. Porque o anjo chegou para ela, não era qualquer pessoa. E ela falou assim, depois de tudo que o anjo falou, ela falou: aqui está o quê? A serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meu Deus, que fé a Maria tinha em Deus. Quando o anjo veio falar com ela, ela creu que mesmo sendo virgem,
Deus daria um filho a ela. E não era qualquer filho, era o filho de quem? De Deus, enviado pelo Espírito Santo. O anjo chegou na cidade chamada Nazaré. E no contexto de Nazaré, Nazaré era uma cidade ruim, terrível. Não tinha nada de bom lá. Que até que os discípulos chegaram para Pedro e falaram assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque Jesus estava pregando para todo mundo, todas as vidas, e curando. E eles não acreditaram, porque será que em Nazaré existe alguma coisa de boa? Porque aquela cidade era promíscua, era terrível, era ruim. As pessoas eram descrentes, as pessoas eram más. Mas Maria, naquele lugar ruim, o anjo chegou para ela e disse: você vai ser mãe do Filho de Deus. Que missão! Uma missão grande que ela teve. Uma missão tripla. Porque além dela ser mãe, e ainda ser mãe do Salvador do mundo. E ela, quando teve Jesus naquela cidade, ela escolheu ensinar Jesus através da sua palavra. Tudo que Jesus aprendeu foi porque Maria ensinou. Maria, ela ensinou todas as palavras de Deus. Que quando Jesus chegou ao templo com 12 anos, ele sabia muito mais do que os doutores da lei daquela época. Porque ela teve uma boa educação, porque ele teve uma boa mãe que cuidou dele, que ensinou ele e que guiou ele para os caminhos. Porque quando Jesus era tentado no deserto, quando Jesus era perseguido por seus irmãos, que ele tinha outros irmãos, Jesus disse: está escrito. Jesus sempre disse: está escrito na sua palavra. Ele sempre citava as escrituras de Deus. E ele nunca errou, nunca pecou, porque ele teve uma mãe que cuidou até o último minuto da sua vida, quando ele foi pregado na cruz. No cabelo, ela estava ali, ao pé da cruz, com ele. E quando o anjo chegou para ela e falou assim, outras versões da Bíblia diz assim: Maria, alegre-se, muito favorecida. Outras Bíblias dizem assim: salve a graciada. O que é graciada? É cheia de graça. Por isso que algumas igrejas falam, né? Maria cheia de graça. Não devemos adorar Maria. Isso aí já é outra coisa. Mas estou falando do exemplo dela como mulher, como mãe. Ela é cheia de graça. O que significa cheia de graça? Um dom imerecido. Mãe, você que está aqui essa noite, você que teve um filho, Deus lhe deu um dom que você não merece. Você não merece. Mas Ele te deu esse dom de ser mãe. Porque todo filho que nasce, Deus tem um propósito para aquela pessoa. Mesmo que você ache que aquela pessoa está ali no mundo ou está em qualquer lugar que a nossa mente humana acha que Deus não vai alcançar, ou que humanamente falando está perdida, mas não está. Porque Deus, Ele tem um propósito para mim e para você, como teve para Sinara também. Hoje ela vai se entregar a Jesus nesse tanque batismal. Ela foi alcançada por Deus também. Cedo ou tarde, Deus vai alcançar você. Não importa se você tem 10, tem 20, tem 30, 50 anos. Ele vai te alcançar. Porque a sua mãe, com o Espírito Santo de Deus, vai te guiar para o caminho da eternidade através das águas batismais. Aceitando Jesus como Salvador da sua vida. E Deus, Ele deu
E disse ainda para você: bendita és entre as mulheres, por motivos de, além de ser mãe, seria a mãe do Criador. E a mãe do Criador do universo, ela foi a mãe do Salvador do mundo, que por ela, pela educação que ela deu a ele salvou a mim e a você. Por ela, Jesus foi chamado desejado de todas as nações. Pela mãe de Jesus, pela mãe dele, que abriu a porta dos céus para os pecadores perdidos. Ela foi mãe do médico dos médicos. Ela é a mãe da rocha eterna, mãe do Filho de Deus e mãe do Messias. Ser mãe é uma missão, não é difícil. Não é difícil educar o filho nos tempos que nós estamos vivendo hoje. É muito difícil, eu luto com a minha. Para a gente encaminhar eles para o caminho. Para o caminho de Deus. Todos os dias está ali. Falando, corrigindo. É a mesma coisa que Deus faz. Filho, volta para mim. Filho, faça isso. Filho, venha para mim. Filho, venha no meu pé. Venha para o meu lado. Deus faz a mesma coisa conosco. E a mãe também. Várias e várias vezes. Eu acho que todos já fizeram isso, né? Mais de 100 vezes. Por dia, falando: filho, não faça isso. E Deus é a mesma coisa com a gente. Filho, não faça isso. Filho, deixa de pecar. Filho, deixa disso. Volte para mim, Senhor. Vem. Deus faz a mesma coisa conosco. Insistindo. Insiste com a gente. Só que a nossa missão hoje é a missão de Maria. Não é uma missão fácil. Deus, ele colocou uma responsabilidade muito grande para você. Talvez você não seja a mãe do Salvador do mundo, porque ele já veio e salvou. Mas você pode ser a mãe do Salvador de almas. Você pode gerar um filho e que vai salvar milhares de pessoas para Deus através do tanque batismal, onde naquele momento é assinado seu nome no livro da vida. Você pode ser mãe de pessoas que vai tirar aquelas pessoas da perdição. Então, se você já fez essa missão, agradeça a Deus: Senhor, eu tenho essa missão. Eu fiz. Meus filhos hoje, graças a Deus, estão no caminho do Senhor, estão trilhando o caminho. Louvado seja Deus por isso. Porque você conseguiu essa missão fazer. Mas se você tem filhos que ainda não estão no caminho do Senhor, ore a Deus: Senhor, me dê a capacidade, Pai, de fazer com que meu filho seja uma diferença nesse mundo escuro. Que meu filho seja o melhor filho para outras pessoas. Que ele pregue, que ele fale. Você é, Júnior, o que sua mãe pensou. Você está pregando de Jesus Cristo. Você está evangelizando. E ela vai ficar muito feliz de souber isso. Qual é a mãe que quer ver o seu filho longe do caminho do Senhor? A sua missão hoje, de mãe, é levar seus filhos aos pés de Cristo, para que quando ele crescer, não se desviará dele, mas procurar almas para entregar a Jesus. Que hoje você possa pensar nessa missão. E um apelo a todas as mães. Será que hoje você está pedindo sabedoria a Deus para criar seu filho nos tempos que estamos vivendo? Onde somos bombardeados de coisas ruins, que o inimigo coloca tropeços e coloca dificuldades e provações para que nossos filhos não cheguem perto daquilo que nós gostaríamos que eles fossem.
O inimigo é sujo. Ele não gosta de famílias reunidas, adorando o Criador, onde filhos estão aprendendo na sua tenra idade a obediência, a fé em Deus. Ele faz com que famílias se destroem, ele faz com que famílias se distanciem para alcançar o seu objetivo. Mas em nome de Jesus, essa noite, faça um pacto com Deus, que a sua família vai ser de Deus e seu filho vai ser entregue a Ele. Faça esse pacto com Deus hoje. Se seus filhos forem pequenos, como o meu, ore e ensine seus filhos para ser um homem ou mulher de Deus. Que você seja agradecida, agraciada. Se for filhos criados, se não for filho do seu ventre, agradeça a Deus, porque Deus também contemplou essa missão para você. Mesmo sendo seu filho de biológico, filho do ventre, mas Deus ele deu essa missão para você e você tem que cumprir essa missão que Deus fez. O nome Jesus não é um filho qualquer. Eu não sou Maria, mas no meu ventre vai carregar alguém, homem ou mulher, que vai transformar o mundo em que estamos vivendo. Você tem que orar 1000 vezes para casar com a pessoa de Deus. E orar 1 trilhão de vezes para ter um filho nesse mundo que estamos vivendo. Não é fácil. Às vezes é muito cansativo. A missão parece ser impossível. Mas eu creio que Deus vai dar a nossa sabedoria e paciência que nós precisamos para conseguir completar a missão que Ele nos deu. A mãe também de João Batista, Isabel, que a mãe não podia ter filhos. Deus lhe deu uma promessa quando ela era criança. E ele seria aquele que clama no deserto. João Batista, ele nasceu e preparou o caminho do Salvador do mundo, falando para aquelas pessoas corruptas: se arrependam dos seus pecados. E ele foi, porque ele também foi educado com a verdadeira mãe. Então, mãe, hoje, não se esqueça que você tem um filho, você é agraciada de Deus. Você recebeu um dom que você não merece. E quando você recebeu, você tem essa missão de cumprir com o seu filho o que Maria fez com Jesus Cristo. Porque Ele só salvou a gente porque Ele teve uma boa mãe. Ele só nos remiu dos pecados, morrendo na cruz, porque Ele teve uma boa educação. Onde estão seus filhos hoje agora? Será que eles estão no caminho do Senhor? Será que Ele está remindo alguém do mundo, trazendo para esse lugar maravilhoso aqui? Esse lugar que Ele pode se encontrar com o Senhor. Deus falou que fica feliz com uma alma remida. Ele fica feliz. Então, é difícil, mas com Deus nada é impossível. Que hoje, através do batismo da Sinara, que daqui a pouco... Chegou? Através do batismo, que vai começar daqui a pouco, ela vai se entregar a Deus. E se você, mãe, que ainda não se entregou a Deus, para ter sabedoria da sua palavra, para caminhar o seu filho no caminho da retidão, tome essa decisão hoje. Não deixe seus filhos na tenra idade, naquela idade que eles estão aprendendo, deixar esse mundo. Eu já falei uma vez aqui, esse mundo não tem mais nada de felicidade. Você olha para um lado, olha para o outro, rico e pobre, miserável ou não.
não traz felicidade. Principalmente aqueles que já perderam alguém através do luto. Porque a minha vida não é mais a mesma sem minha mãe e sem meu pai. Eu perdi metade de mim. E só estou aqui em pé hoje porque o Senhor me sustenta através da oração da minha mãe. Não deixe para depois a sua decisão de tomar ao lado de Cristo e se batizar como mãe, para você ser santificada e agraciada perante Deus. Porque Deus vai perguntar para vocês quando chegar no céu: cadê os filhos que eu te dei? Você criou no caminho deles? Você criou seus filhos no caminho do Senhor? Esse o que eu dei é um presente que você não merecia. Mas você criou o caminho que eu disse? Você tomou a sua decisão ao lado de Jesus? E muitas mães não vão ter o que responder. Tem umas mães que tem 10, 5, 2, 3, tantos filhos. Deus vai cobrar de todos eles. Se seus filhos foram dedicados ao serviço do Senhor. Porque a única missão que nós temos como mães é criar nossos filhos para o Senhor. E quando eu estava grávida da minha filha, eu tomava remédio para pressão alta. Eu não tinha pressão alta, nunca tive. Mas por conta de todas as coisas que eu tinha passado durante esse ano, eu tive que tomar remédio. Minha pressão chegou a 16 e pouco. Uma vez, eu fiquei tudo escuro, não consegui enxergar nada. Fiquei bem mal mesmo. Eu falei, vou morrer. Vou morrer eu e ela. Porque é difícil você ver seu pai no caixão e você grávida de 7 meses, como aconteceu comigo. Para você suportar aquela dor por conta do seu filho que estava no seu ventre. E eu tive que suportar. Porque senão morria eu e ela. Mas eu falei, Senhor, me ajude. No dia do parto, eu falei, Senhor, eu não sou nada, eu entrego a minha vida em suas mãos. Se o Senhor tiver que eu morrer, que o Senhor me salve e deixe minha filha viver. Aí disse pro meu marido, Marcos, se eu morrer, cuida dela. Não deixa não acontecer nada com ela de mal. Se eu tivesse morrido, eu ia morrer com a esperança de ela estar no caminho de Deus. Todas as mães que já se foram, a única preocupação dela é com seus filhos. O que vai ser dos meus filhos? Quem vai cuidar deles? Mas você que é órfão de mãe, não se esqueça que Deus está com você. Ele é uma mãe, não disse? Se ela esqueceu ou se foi, Deus jamais esqueceria de mim e de você. Eu entreguei a minha filha a Deus. Senhor, eu não sou apta, mas o Senhor me deu, pela oração da minha mãe. O Senhor me capacita para eu cumprir essa missão que falta? Ainda nessa terra? Estou aqui somente para cumprir essa missão. E hoje você, mãe, você vai cumprir essa missão. Vamos agora fazer uma oração. E renove nessa oração com Deus. Que, Senhor, a partir de hoje, me capacite. Eu não sou apta, mas o Senhor me deu filhos. Me ajude a cumprir essa missão que o Senhor me agraciou. E eu vou orar por você, mãe, que está aqui, para que você entregue seu filho e sua filha nas mãos do Criador do Universo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Oremos. Ou melhor, vamos se ajoelhar, as mães. Vamos se ajoelhar.
puderem, né? Fazer oração pelos seus filhos. Todos de joelhos. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito bom conosco.